Boa noite a todos. Hoje nós teremos uma sessão diferente da mentoria avançada Synergy. Vamos falar sobre salvação, sobre o reino de Deus. Eu quero falar sobre dois temas aqui. E o primeiro é caminhando na fé. O que significa isso? Então, a gente vai fazer uma exposição primeiro e depois eu vou tirar as dúvidas de vocês. O que é viver pela fé? O que isso significa para algumas pessoas? Então, muita gente fala assim: olha, eu rezo, eu peço para Deus, minha vida inteira é ligada a Deus, e não sei o que lá, e as coisas não acontecem, e eu só passo dificuldade. E assim, consultando teólogos importantes que aderem a essa visão que eu vou passar para vocês hoje, o que eles dizem? Essa pessoa, na verdade, ela não vive pela fé. Ela pode viver pela religião, pela crença, mas não pela fé. São coisas diferentes. Crer em alguma coisa é diferente de ter fé. E aí eu vou explicar melhor isso. Outra coisa que é importante é que algum dia na vida de vocês, vocês possam acordar de manhã e falar: eu vivo pela fé. Ou vocês já estão vivendo melhor ainda. Mas tem uma diferença entre as pessoas que vivem pela crença e as pessoas que vivem pela fé. E somente a fé, ela faz milagres. Isso é um fato. Somente a fé faz milagres. Porém, existem ferramentas que te aproximam de Jesus. Duas delas são o jejum e a oração. Por quê? O jejum, ele mortifica a sua carne. Na verdade, se você estudar pela ciência, na verdade ele faz um bem excelente para o corpo. Por quê? Vamos supor, aí eu vi até um biólogo esses dias. Você tem uma célula cancerígena, uma célula ruim, junk célula e uma célula boa. Se você faz jejum prolongado e o corpo fica sem energia, ele mata primeiro a cancerígena, ele destrói ela, depois a ruim e ele estimula as células do crescimento. Então o jejum ele é uma cura. Mas como a gente sente um incômodo da carne através dele, ele gera um avivamento do nosso espírito. E a oração do modo certo, também vou falar muito aqui disso, do modo correto de se fazer a oração, eles te deixam perto de Jesus. E quando você está perto de Jesus, você abre o seu coração para viver pela fé. E aí, o primeiro ponto de todos é: nós fomos programados com a imagem de um Deus punitivo, de um Deus mau, de um Deus que vai fazer a justiça contra nós. Então a gente perde algumas premissas importantes de que Deus nos ama imensamente, independente dos nossos pecados e independente dos nossos erros. Jesus, que segundo a minha crença, e eu estou falando com base nela, é Deus na terra, ele falou do próprio Pai numa parábola, ou em várias parábolas. Mas quando ele disse: quando seu filho pedir um pão, você acha que ele daria uma pedra? O Pai também não te negará o que for de melhor. Ele sabe todas essas coisas melhor que você. Então ele compara a relação humana de pai e filho com a relação do pai conosco. E quem aqui tem filho sabe que a gente faz qualquer coisa pelos nossos filhos. A gente mata e morre pelos nossos filhos. Quem é, tem essa noção, você olha para o seu filho, eu tenho uma filha pequenininha, você olha assim: ai meu Deus, imagina Deus que está no céu, que tem uma capacidade de amar muito superior à nossa. O nosso amor é limitado, o amor dele é infinito por cada um de nós. Então, um primeiro paradigma que eu acho importante para viver pela fé é você ter a consciência absoluta de que você é muito amado. Independente da sua autoimagem, se você se valoriza ou não, Deus te valoriza e te ama. Se você consegue colocar isso no seu coração, fica mais fácil viver pela fé. Um segundo ponto que é muito importante é que na nossa cultura a gente tem que ser forte, a gente tem que ser corajoso. As mulheres, por conta do feminismo, têm que ser empoderadas. O homem tem que ser um machão, tem que ser um vou governar tudo e não sei o que lá. E assim, eu até estava vendo uma palestra de um desses pastores que eu me baseei, que ele fala: levante a mão quem aqui quer ser fraco. E aí ninguém levantou a mão, ele perguntou de novo, um cara levantou. E ele falou assim: muito bom. Por quê? Quando você se. Não é que você tem que ser vitimista, não é vitimista para os outros. É no seu coração, no seu interior. Quando você admite para Deus
que você é fraco, Cristo passa a ser a sua força. Então eu vou dar um exemplo. Você queria fazer um projeto, abrir uma empresa, e você se coloca como o bonzão, o bambambam, a boazona, eu vou arrebentar, não sei o que lá, com a força do meu braço, é com a minha inteligência, com a minha sabedoria. Beleza. Se você pode fazer aquilo, aquilo vai ser feito de forma natural. Agora, se aquilo é desafiador e precisa do sobrenatural, e você se coloca como fortão, como bonzão, como a inteligente, como gênio, aquilo não vai acontecer. Então você tem que se fazer fraco, porque se você for fraco, Cristo vai ser a sua força. Porque a tua força, ela sempre vai ser limitada, vai ser baseada na força do seu braço, na sua habilidade. O poder de Deus através de Jesus Cristo é ilimitado. Se você se coloca humilde perante Ele, e lógico, é esforçado em tudo que você pode fazer, Ele pode fazer o impossível por você. E aí muita gente não experimenta o sobrenatural, não experimenta o impossível, não experimenta milagres. E qual que é a verdadeira barreira? É a pessoa se colocar forte. Imagina, Deus é muito ocupado, muito poderoso, mas é muito ocupado. Se você mesmo já se acha e vai conseguir fazer tudo, por que que ele vai desperdiçar a energia dele se você já está se colocando? Então, aquelas pessoas que se colocam como muito poderosas, que já têm o seu galardão na terra, Jesus falou muito sobre isso em vários momentos. Essas pessoas, então, elas não estão precisando. No coração delas, elas não acreditam que elas precisam da ajuda de Deus. E aí, quando a coisa aperta, ela pede na correria, mas aí não está no coração. Então, tudo aquilo que você crê de verdade no seu coração, você consegue ter. E para isso, você tem que se mostrar humilde. A humildade e a fraqueza sua vão trazer para o seu lado o abraço e a força de Jesus Cristo. E aí o sobrenatural acontece. E tudo que você não conseguiria fazer, você sem explicar, recebe e a coisa acontece. Bom, aí uma coisa importante para exercitar isso, porque você vai falar e o seu coração, você vai fingir de falar assim, eu sou humilde, seu coração vai falar, é nada, você se acha. Você vai ter um conflito com o seu coração. Então você tem que se condicionar com o tempo. Você tem que ter um diálogo interno. Você pode, por exemplo, olhar no espelho e dizer assim: eu sou fraco para alcançar esse objetivo. De jeito nenhum eu posso alcançar esse objetivo. Mas com certeza absoluta, com Jesus, através da cruz, esse objetivo já está alcançado. Porque ele pode tudo. Então, você não pode nada, mas com Cristo você pode tudo. Para chegar nessa transição, você tem que se condicionar. Você tem que condicionar o seu espírito. E as programações que a gente recebeu do mundo são terríveis em todos os sentidos. De que o dinheiro vai fazer você ser mais poderoso, de que você é muito inteligente, de que você é isso, você é aquilo. Então, se você tem um desafio que você sabe que você não vai conseguir com a força do próprio braço, que você sabe que aquilo ali é uma coisa que você precisa do sobrenatural, não é uma coisa do dia a dia. Eu não estou falando aqui de uma pessoa ficar sentada no sofá e falando, ai, Deus faz tudo para mim. Não é isso. Eu estou falando de você viver o sobrenatural através de um condicionamento correto, um ajuste correto do seu coração. Então você fala, olha, eu tenho certeza absoluta que sozinho eu não posso, com a força do meu braço eu não posso. Mas através de Cristo eu já consegui, porque Ele pode tudo, tudo. Se o seu coração acreditar nisso, praticamente já está feito. Outra coisa que é importante, que é o terceiro ponto, lembrando, o primeiro ponto de todos que eu falei foi a questão de você ter a consciência de que você é amado pelo Pai, incondicionalmente. Através do sacrifício da cruz, você foi redimido, redimida. Isso já aconteceu. Não é uma coisa que vai acontecer no futuro. Já aconteceu. Segundo ponto, o exercício da humildade, da fraqueza, para você ter a sua força em Jesus. E o terceiro ponto é aprender a orar. Então, por exemplo, uma pessoa está com dificuldades financeiras ou, sei lá, abriu uma loja e não está vendendo e fica lá, eu preciso de dinheiro, Deus, eu preciso de dinheiro, me ajuda, traz clientes melhores, fica uma hora, duas, três, quatro, e na cabeça dela, ela acha que ela está arrebentando, arrebentando, pedindo. Só que assim, o que a gente pede pode não ter nada a ver com o plano de Deus para você. Então você está gastando uma energia gigantesca numa coisa que
Não vai acontecer, não é esse o caminho, o seu caminho às vezes era outro. Então, o que que você tem que aprender? Primeira coisa, aprender a exercer o silêncio. Fique calado e ouça a resposta através do seu espírito. Então, vou dar um exemplo. A pessoa, ela fala assim, ah, eu rezo 3 vezes por dia, eu rezo para Deus, não sei o que lá. Aí você vai falar para ela, tá, mas qual é a sua oração? É sempre pedindo, 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 pedindo. Às vezes Deus quer falar com você, ele está ansioso para falar com você, mas ele não consegue. Então, imagina um divórcio judicial, que está lá a mulher e o marido falando com o juiz, e o juiz fala assim: olha, a sua esposa alegou que nos últimos 10 anos você nunca falou eu te amo para ela. Isso é verdade? E o cara diz assim: é verdade, excelência. Sabe por quê? Porque sempre que eu vou fazer uma declaração para ela, quando eu vou falar com ela, ou ela está me pedindo dinheiro, ou ela está me pedindo coisa, ou ela está reclamando. Então é verdade, eu não falei mesmo, porque eu não tive a oportunidade. Eu não consigo nem falar em casa, só ela fala. Então, no mundo, a gente vê no dia a dia, no cotidiano, muitas pessoas, até pessoas que se consideram religiosas, crentes, cristãs, que falam, ah, eu passo o dia inteiro orando, não sei o que lá. Você vai ver a oração, na verdade, é uma lista de compras. São pedidos, pedidos, pedidos. Faz isso para mim, faz isso para mim, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Ela não fica em silêncio por meia hora meditando e esperando, dando uma oportunidade para que Deus fale. E ele se comunica de diversas formas, através de sonhos, através de uma voz interna, que às vezes é a sua própria voz, é o seu pensamento. Mas você, se você aprender a ficar calado e a separar as coisas, falar, opa, isso aqui veio de um lugar diferente, eu vou testar isso aqui eu tenho que fazer. Então, a primeira coisa é exercer o silêncio, aprender a exercer o silêncio através do seu espírito. Dentro do item 3, tá? Então seria o 3.1. O 3.2 seria pergunte a Deus qual é o plano dele sobre aquele assunto. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu falo assim: Deus, eu quero expandir o meu negócio de mentorias, porque eu quero ajudar as pessoas, eu consigo tirar a dor delas através da hipnoterapia e tal. Eu fiz uma campanha agora, me ajuda a ter tantos seguidores, tal, 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 tal. Beleza, essa é a minha visão mundana. Se em vez disso eu ficar quieto um tempo e perguntar qual é o seu plano sobre isso, o senhor vai me usar em alguma coisa, em mentorias? E ficar quieto. Pode ser para qualquer coisa. Pode ser o Lucas com o aplicativo, pode ser a Suzy com a mentoria dela, de descobrir o talento interior das pessoas, ou a venda. Pode ser a Sheila em transformar a aparência das mulheres e depois transformar o espírito. Então, você fica em silêncio, fala, Deus, tá vendo que eu não tô pedindo nada, eu tô perguntando. Às vezes não vai vir resposta nenhuma, faz parte. É como se fosse uma musculação, um músculo. Você vai treinando, ele vai crescendo. Então um dia não vai acontecer, no outro você vai ter um sonho que você vai perceber que é um pouco diferente. E assim, perguntando se faz parte dos planos dele, você vai recebendo aos poucos revelações. Qual que é o problema? A pessoa fala, ah, eu vou fazer isso. Aí faz um dia. Tipo assim, vamos supor, uma mulher que tem 3 filhos em casa, vem muita gente, vizinho, não tem um ambiente para fazer isso sempre. Aí ela pega um dia que dá para fazer isso em silêncio, vai para uma praia, entra no mar e faz. Não tem resposta nenhuma. Às vezes o silêncio é uma resposta. Seu coração não está pronto ainda. Tenta de novo, tenta de novo. E aí a pessoa desiste, aí começa a reclamar e começa a se frustrar. E esse é um ponto. Muitas pessoas perdem a sua fé porque elas não oram do jeito certo e elas se frustram com simplesmente listas de compra que elas ficam fazendo para Deus e já querendo tudo na hora, que toca a campainha, chega um Sedex com uma mala de dinheiro ou com a saúde recuperada. Não é assim que funciona. Então, é importante a gente aprender a acessar a resposta de Deus através do Espírito. Somente quando você tiver uma resposta de qual é o plano dele, aí sim você vai conseguir crer em fé. Então, vou dar um exemplo fictício aqui. Imagine uma pessoa que vai, sei lá, fazer uma empresa de moda gospel, tá? Ela tem esse chamado, uma moda com mensagem gospel. E aí ela fala, aí eu tô abrindo, ninguém quer comprar, tô perdendo a concorrência, sei lá. Ela ouve um chamado, olha, seria bom você trabalhar isso aqui, provérbios. Cada camiseta é um provérbio. Ela ouve na mente dela, é o cérebro dela falando, certo? Mas ela está em silêncio. E aí é teste.
Você nunca vai saber exatamente, mas assim, aí você lança aquilo que você ouviu, entre aspas, certo? E aí faz um sucesso absurdo, edifica pessoas. Opa! Entendeu? A gente tem que fazer o que vem na nossa mente quando a gente está em silêncio, e o resultado, como Jesus disse, as coisas serão conhecidas pelos frutos. Pelos frutos, você vai começar a sentir, opa, isso aqui veio do lugar certo, vou colocar mais energia nisso. Então, é uma coisa que vem de um crescimento espiritual progressivo, não é automático, porque nós somos humanos. Eu estava lendo um outro livro agora, Os Sete Anseios do Coração Humano, que eu até gravei um vídeo sobre isso, que uma criança de 2 anos, como minha filha, às vezes ela grita, joga o copo, a gente não vai julgar ali na hora. Deus também é assim, você pode ter 45, 50, 60 anos. Para Deus, você é uma criança espiritual de 2 anos. Ele não vai te destruir naquela hora. Você tem que entender que você já foi redimido. Então você tem que ter paciência também. Não importa quanto tempo você ora, e sim como você ora. Uma pessoa que treinou em oração, em fé, em 5 minutos pode orar e alguma coisa acontecer na vida dele de sobrenatural. E uma pessoa que aprendeu a ficar lendo vãs repetições por horas e horas e horas, pode ficar 100 anos sem receber um sinal e dizendo assim: ai, no Novo Testamento vimos sinais e milagres dos apóstolos e hoje não acontece nada, Deus está mudo. Sendo que tem pessoas hoje, em 2025, vivendo milagres, sinais, situações sobrenaturais. Por quê? Essas pessoas elas aprenderam um caminho diferente de viver pela fé. E aí, vou dar um exemplo aqui. Quando você tiver um problema, a primeira reação nunca deve ser orar. Então, por exemplo, sei lá, eu abri um escritório de advocacia, não está dando certo, o escritório quebrou, eu recebo um despejo da onde eu moro, eu recebo uma outra dívida, outra dívida. Eu nunca vou orar, ai, paga essa dívida, faz isso, faz aquilo. Inclusive tem uma passagem bíblica que Jesus fala sobre isso, que ele fala assim, ó, quando um empregado chega em casa para o seu senhor, e acabou o trabalho, ele não senta na mesa e sai comendo e depois o senhor come. Não é assim. Primeiro ele chega, ele cinge o seu senhor, ele coloca a comida na mesa, o senhor come e ele vai comer depois. Deus é o senhor. Então, às vezes, a gente chega demandando, 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 invertendo os papéis. Então, você pede coisas para Deus que ele não vai fazer e você não se aproveita das coisas que ele já fez. Ele já colocou os milagres e as bênçãos. Tudo isso já aconteceu, já foi consumado através da cruz. A gente já tem isso. A gente tem que alcançar essas coisas que já estão prontas para nós. Mas para isso a gente tem que aprender o jeito certo de chegar lá. Não chegar de qualquer jeito. Vou usar uma gíria aqui, tá? Eu sei que o contexto é não chegar com o pé na porta. Nós estamos falando do Criador dos céus e da terra. Tem que saber se comunicar. Mesmo Jesus, que é o Filho, que é nosso amigo, que é a compreensão em forma humana que veio à terra, ainda assim é o Senhor, é o Rei dos Reis. Você tem que saber se comunicar. Tem que saber ter um respeito, entendeu? Se colocar no lugar certo, de filho. Que nem seu filho chega pra você, mãe, me dá 10 reais agora, me dá 10 reais agora, com o dedo na sua cara assim. Eu falo, como é que é? Você chega e fala, ah, mãe, eu tô com tanta fome, todo mundo tá comendo merenda, pô, será que você podia me dar 10 reais? Já chegou mais humilde, mais manso, entendeu? Então, estou dando um exemplo aqui de approach, de chegada, mas o mais importante de tudo nem é isso. É o seu coração estar posicionado, interagindo do jeito certo, do caminho certo. Se o seu coração estiver posicionado em fé, você vai acabar fazendo todas as outras coisas certas. Outro livro que eu li ali do Mike Bickle, que é esse Seven Languages of Human Heart, ele fala que ele tem um irmão que sofreu um acidente, então ele vai muito em hospitais, ele ficou tetraplégico. E que ao longo dos anos ele viu muitas enfermeiras se apaixonarem por pacientes. Então ele foi muitas vezes nos hospitais, ele viu enfermeiras se apaixonarem por pacientes. E assim, enfermeiras super profissionais, que cuidavam de todos os pacientes. Mas aqueles que ela se apaixonou, elas faziam muito mais.
Elas faziam um plantão, voltavam, levavam alguma coisa, levavam um bombom, levavam uma coberta. O que que ele quer dizer com isso? Muitas pessoas são religiosas, são crentes, e elas fazem com base na força, no método. Quando, na verdade, aqueles que aprendem o amor primeiro, aprendem a amar primeiro e aumentar o seu amor, as outras coisas vão ser acrescentadas em termos de energia. Quem faz por amor faz muito mais do que quem faz por método, por energia, por vontade própria, até por hábito. O amor supera tudo. Então, uma recomendação importante para desenvolver tudo isso é, ao invés de quando você tiver um problema, você pedir, você ficar em silêncio e tentar descobrir o plano dele. Falar, Senhor, me fala o seu plano, eu vou meditar aqui, vou respirar, vou pensar, me fala o seu plano. E aí você precisa aprender essas coisas, a ouvir o seu espírito, a estudar as promessas de Deus que estão nas Escrituras, lembrando sempre de Isaías 53. Jesus, ele veio para carregar todas as nossas iniquidades. Já está feito. Você precisa colher essas bênçãos do jeito certo. Então, por exemplo, se você está orando muito e uma coisa não acontece imediatamente, ou está orando há anos e não acontece, você tem que ser honesto com você mesmo ou com você mesma e se fazer a seguinte pergunta: será que eu estou orando em fé ou estou orando do jeito que eu aprendi na minha igreja, com meu padre, com meu pastor? Eu estou orando em fé? Sim ou não? Às vezes você não tá. E sendo honesto, no mínimo você vai falar assim, pô, tô fazendo alguma coisa errada, eu preciso aprender o jeito certo. Se você for honesto consigo mesmo, você vai chegar à conclusão de que você não está orando em fé. Ou porque você não sabe os planos de Deus para aquela área da sua vida, ou porque você está se colocando forte demais. Então você está orando, mas o seu coração você acha que está o bonzão, para não falar um palavrão. Então tem alguma coisa no caminho que o seu espírito e o seu coração eles precisam convergir, eles precisam conversar. Então, ao invés de ficar orando, pare aquela oração e faça outra coisa. Faça uma outra conversa. Fala assim para Deus: Senhor, me mostre a sua vontade. Me mostre o seu plano para esse tema. Então, sei lá, a pessoa quer um carro. Quer um carro, tá trabalhando, ai, não tá dando certo, não sei o que lá. Senhor, eu sinto no meu coração, é um anseio humano, não é um anseio divino o carro. Qual é o seu plano sobre isso? Tem algum plano sobre isso? E aí, com o tempo, você vai ouvir. Aí você vai falar, tá, eu vou ouvir a voz dele, a voz de muitas águas de Jesus? Não necessariamente. Você vai ter um pensamento sobre aquilo, um pensamento, como você está pensando agora várias coisas, você vai ter um pensamento sobre aquilo. Você começa a testar esses pensamentos. Se você pode ter um pensamento assim, não é o momento de você ter um carro, você poderia investir esse dinheiro num fundo tal, sei lá, na poupança, sei lá. Aí você começa a pesquisar sobre aquilo e faz um investimento. Aí, de repente, aquele investimento frutificou muito. Opa, esse pensamento eu não pedi, eu não fiquei pedindo. Eu pedi orientação sobre o plano. Não, eu quero aquilo, me dá, vem, dá para mim agora. Aí você vai testando, é sempre um teste. Por quê? Porque a gente tem que atingir uma maturidade espiritual que a gente ainda não tem. Todos os seres humanos. Perfeito aqui na Terra, só Cristo, que era o próprio Deus que se fez carne. E aí, ele vai dar sinais, ele vai falar com você sobre o plano dele aos poucos. E você vai começar a sentir diferenças. Não peça a Deus que ele concretize os seus planos. Esqueça os seus planos. Peça a Deus que ele concretize os planos dele com D maiúsculo para você. Aí a coisa vai ficar um pouco diferente. Você tem que descobrir quais são os planos de Deus e assim você conseguirá orar em fé. E se você orar em fé e os planos forem dele, a tendência é que isso vá se concretizar do jeito que ele deseja. E às vezes é muito melhor do que você queria. Bom, vou ver se alguém tem alguma dúvida, senão eu continuo. Alguém está com alguma dúvida? Sheila? Não? Beleza, então eu vou continuar. Vamos lá. Deixa eu só arrumar aqui para ficar todo mundo na galeria.
Beleza, vamos lá. Outra coisa, para você estar em fé, você tem que ter um balanceamento da sua fé. Você tem que balancear a sua fé com a graça. A melhor pessoa que eu vi falar sobre isso foi o profeta, o pastor Reinhard Hitler. Ele realmente, eu assisti foi uma exposição dele, que ele fala dos balanceamentos da fé de uma forma incrível. Mike Bickle também fala sobre balanceamento, mas foi a melhor, assim, que falou no meu coração, que eu anotei e eu falei, vou compartilhar isso. Então, balancear a fé com a graça. As pessoas confundem a graça, tudo que a graça de Jesus representa, com misericórdia. E isso não é verdade. Aí tem até um exemplo aqui, que é Efésios 2:8. Pela graça sois salvos pela fé. Isso não por vós, mas é dom de Deus. A graça é um dom de Deus e a fé também é um dom de Deus. O que isso significa? A misericórdia é simplesmente você não ir para o inferno. Beleza, você vai ser perdoado. A graça é muito maior que isso. Dentro do conceito da graça, existem inúmeros frutos do reino, como na própria oração do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. Tem frutos da graça para você aqui na terra. Você já nasceu com eles. Se você aceitou Jesus, conheceu e conheceu Ele como seu único e verdadeiro Salvador, a graça ela tem muitos frutos. Além do perdão, além da misericórdia, ela é muito mais do que isso. Se você entender isso, seu coração vai ficar ávido para você conhecer mais sobre a graça, ler mais, pesquisar mais, meditar mais sobre isso. Então, a graça é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. O perdão de Deus é a misericórdia. Só que Ele é um Pai é, inimaginável, é inimaginável o tamanho da grandeza e da bondade de Deus. Então ele foi muito além da misericórdia, ele nos deu a graça. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre essa questão do balanceamento. A graça, ela já foi paga por Cristo na cruz. Então a gente tem dádivas dos céus. Só como a gente recebe nesse mundo essas dádivas? Através da fé. Através de você viver uma vida verdadeiramente em fé. Você ajustar o seu coração e o seu espírito para isso. A salvação que Jesus representa, ela não é simplesmente não ir para o inferno. Ela representa prosperidade, cura, ela representa paz de espírito, bênçãos espirituais, ela significa muitas coisas. Tudo isso junto representa a graça. Então é uma coisa muito maior que a gente não vive. Então, muita gente confunde a graça simplesmente com o perdão. Ah, a gente tem o direito de ir para o céu, digamos assim, de ser perdoado. Não. O Pai, ele é muito mais poderoso do que isso e ele quis fazer muito mais do que isso. Então, Deus, ele já proveu a graça para nós, mas ela precisa ser recebida. Então, eu vou dar um exemplo besta aqui. Vamos supor que eu ganhei na Mega Sena, a Mega Sena dessa semana. Eu tenho um bilhete. A Caixa Econômica Federal, ela não vai atrás de mim para falar, olha, Lucas, você, mesmo quando você joga online, eu infelizmente já tive esse hábito, ela não vem atrás de você para falar que você ganhou. Você tem que ir até uma agência bancária, se for um prêmio de um X valor, acho que é R$ 1.000, você tem que ir lá para receber. Então, assim, Deus já te deu as bênçãos todas. Você tem que ir receber. Você tem que se colocar no seu lugar de filho. Tem muitas pessoas que sofreram muito mal na vida, abusos, dores, e aí elas carregam aquela culpa para elas mesmas e não se acham dignas de Deus. Então a primeira coisa que você tem que fazer, se isso passou pela sua vida, é se colocar na condição de digno, de filho, não por você mesmo, mas pela graça da cruz e pelo sacrifício de Jesus Cristo. Ele te redimiu. Então você tem direito àquelas bênçãos não por você mesmo, nem nenhum esforço seu, mas por causa de Jesus Cristo. Já é seu. Você tem que aprender como receber isso do céu. Então Deus já proveu a graça. Só que às vezes a gente espera que Deus faça as coisas literalmente caírem do céu,
cobra dele o que ele não deu e tenta fazer aqui na terra coisas que ele já fez através da graça e do sacrifício. Ele já fez por nós. Então tem gente que quer tudo com a força do braço. Tudo, tudo, tudo. Quer arrumar paz trabalhando 10 horas a mais. Quando na verdade a paz seria ele ter um momento com Jesus, ele ler uma escritura, ele ter um momento com Deus. Então, os valores foram distorcidos. Eu não vou falar muito aqui, porque a mensagem hoje é positiva e não negativa, mas existe um inimigo, existem pessoas poderosas na Terra que trabalham para esse inimigo e elas programam a gente há pelo menos 200 anos, com livros, principalmente com o advento do rádio, da televisão, das músicas, das novelas, hoje Netflix, Dorama, Reels, tudo isso. Então, tem toda uma programação negativa que a função dela é essa aqui, ó. A função do inimigo é que você não ouça a Deus. Então você recebe vários estímulos, vários e vários e vários e vários estímulos, dopamina, sempre dopamina, sensação de prazer momentâneo. E existem anseios em nós que foram. É um outro livro, é aquele Os Sete Anseios do Coração Humano. Não é também objeto hoje, mas Deus colocou anseios no nosso coração que são bons. Então, por exemplo, o anseio de ser amado é um anseio bom. E aí no mundo secular ele é pervertido pelo desejo sexual, pela luxúria, quando na verdade o anseio original é, por exemplo, ser amado por Deus. E saber que você é amado, eu acabei de falar, se você crer no que eu falei, que independente dos seus problemas, você é realmente amada por Deus, é amado, você já é justo, você já foi redimido, você começa a acordar agindo de um jeito diferente. Oh, eu posso fazer muito mais coisa. Eu sou amado, eu sou digno, entendeu? Então é importante a gente saber também um pouco o porquê que a gente não acessa essas coisas normalmente. Tem um time do outro lado, só que esse time não joga contra o Criador. O Criador não tem adversário. Ele joga contra nós. São seres espirituais invejosos de todos os dons que Deus quis dar para os seus filhos. Então a gente tem que saber que é possível reverter tudo aquilo que a gente não recebeu pela programação que a gente recebeu. Eu que sou dos anos, no final dos anos 70, muito da TV, muita porcaria, depois a internet, todo mundo recebeu isso, então é muito difícil. Às vezes até religiões seguem dogmas que não colocam exatamente como você acessar as coisas. Então Deus já proveu a graça. Ele já fez o trabalho dele. Quem tem que receber pela fé agora é você. É como eu falei. Você tem um bilhete premiado, você tem que ir lá e executar. Se nós não entendemos que a graça já nos proveu tudo, nós não conseguimos exercer a nossa fé. Então você pode ter uma crença maravilhosa, um fervor maravilhoso, mas é crença, não é fé. Você acredita, mas espiritualmente falando, você não acessa. A graça já proveu tudo o que nós necessitamos. E aqui vou dar um exemplo aqui em Romanos 4,16. Por esse motivo, a promessa procede da fé, para que seja de acordo com a graça, a fim de que a promessa seja garantida a toda a descendência de Abraão, não somente a o que é da lei, mas igualmente ao que é da fé que Abraão teve. Então, em Romanos, ele fala dos cristãos originais, digamos assim, que eram judeus, como os discípulos, e depois da abertura para os gentios. Então, todos receberam a graça. É Romanos 4,16. Aí ele fala assim: Ele, portanto, é o Pai de todos nós, como está escrito. Eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou sua fé. O Deus que dá vida aos mortos e que convoca à existência elementos inexistentes como se existissem. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito. Assim será a sua descendência. Então Abraão, ele agia muito, o mover dele era muito pela fé. Deus falava assim para ele: olha, sai daqui, sai da tua parentela e vai para um lugar. Só sai naquela direção. Ele ia. Com 100 anos,
Deus falava, olha, você vai, com 99 anos, na verdade foi antes, mas com 99 anos Deus falou de novo, você vai ter um filho, você vai ter um filho homem, daqui um ano você vai ter um filho, de novo. E ele até relutou, teve uma cena que a Sarah riu, e até teve essa questão, mas assim, no fundo ele acreditou. E depois que o filho nasceu, ele foi chamado a sacrificar o próprio filho para Deus. Porque assim, antes disso, não queria também ficar aqui julgando ninguém, mas antes disso, houve uma falta de fé no sentido dele concordar com Sarai, depois se chamou Sara, em ter um filho, que é Ismael, com a criada dele egípcia, Agar. Então eles estavam com medo que não fosse a palavra não fosse acontecer. E ele teve um primogênito que não era o filho da promessa. Depois ele teve que se redimir para ter Isaac. Então ele foi testado de novo para ver se essa fé era verdadeira. Se ele mataria o próprio filho em nome de Deus. E ele realmente chegou ao ponto de fazê-lo. Ou seja, ele se moveu na fé. E aí Deus proveu um outro sacrifício, poupou a vida de Isaac. E até nesse momento, um dos nomes mais bonitos de Deus, que o nome assim, a tradução mais literal é Yahweh, mas aqui no Brasil se usa muito Javé ou Jeová, é Jeová Jireh, que significa Deus proverá. Foi Abraão que falou essa frase, Jeová Jireh, porque Deus proveu um sacrifício e poupou o meu próprio filho. Mas na verdade foi o mover dele em fé que tornou ele digno disso acontecer. Então, a fé, ela é um sustentáculo, ela é maior do que a simples crença. Deixa eu só ver se vocês estão acompanhando, está indo muito rápido. Estão conseguindo acompanhar? Tudo certo? Beleza, então eu vou seguir. Então, a graça ela provou Isaac quando Deus disse o seguinte: Abraão, você só precisa crer. A graça lá na cruz, Deus é atemporal. Se Abraão creu, ele obteve a graça e ele conseguiu a salvação de Isaac. Porque Deus é eterno, Deus ele está fora do tempo, ele é maior que o tempo. Então Abraão, ele se tornou um pai espiritual de todos nós, judeus e gentios. E qual é a nossa comunicação com ele? Ele é um pai na fé. Então, se a gente exerce fé, a gente é um filho daquelas nações que foram prometidas para ele e principalmente herdeiro da promessa do nosso pai, do nosso criador. E aí, um ponto importante é o seguinte: a nossa fala, ela tem muito poder. Tem uma lei teológica, de conceitos teológicos mesmo, que é a lei da primeira menção. Quando uma coisa é mencionada pela primeira vez na Bíblia, o significado dela se estuda dali para frente, e não de trás para frente. E a fala está lá em Gênesis, em Bereshit, está assim: no começo, e Deus disse, ele disse, e haja luz. Ou seja, Deus falou e criou pelo poder das suas palavras. Por que que eu estou dizendo isso? As palavras têm poder e elas são um caminho da humildade de você usar a sua palavra e falar: Pai, tem uma coisa aqui que eu estou pedindo, eu não sei se eu estou fazendo certo. Qual é o seu plano para mim? Me ensina. Eu sou pequeno, me ensina. Então você usar a sua palavra. Deus criou Isaac assim. Deus falou: olha, em tal tempo Isaac vai nascer. E falou de novo: daqui a um ano seu filho vai nascer. Porque a graça já pagou por todos nós. Quando Deus falou para Isaac que Isaac ia nascer, no mundo espiritual ele já estava criado. Porque Deus é o Criador. Isaac só precisava crer, viver em fé para trazer ele para cá. Se Isaac tivesse tido essa fé antes, Ismael nem teria nascido. É que ele duvidava por conta da velhice dele e da sua esposa, a questão da menopausa, da idade e tudo mais. Mas Deus já tinha falado, estava no mundo espiritual, ele só precisava pegar, entendeu? Ele precisava puxar para cá, porque já estava pago, já estava decidido. E com a gente é a mesma coisa. Você pode desejar coisas, mas se for uma coisa que a graça não tiver pago, que não faz parte dos planos de Deus, você não vai ter um desejo embasado na sua fé.
Isso não significa que você não possa conseguir aquilo. Por força do livre-arbítrio, sei lá, eu quero uma Ferrari. Aí eu faço tráfego pago, invento um monte de promessa, alugo uma Ferrari, faço um curso de nada a ver, vendo muito, compro a Ferrari com a força do meu braço. Eu vou ficar com a Ferrari o resto da minha vida. Posso me converter depois, mas não veio pelo objetivo, não fazia parte dos planos. Aí eu não sei o que vai acontecer com essa Ferrari, só Deus sabe. Mas você entende? É possível você alcançar coisas na vida com base na sua força. Mas o propósito dessas coisas é vazio. Se você seguisse os planos de Deus, você poderia comprar um carro mais barato. Mas esse carro um dia ele ia estar pronto para salvar uma. Vamos supor, vou dar um exemplo aqui bobo, tá, gente? Estou criando agora. Você compra um SUV bem mais barato, uma picape. Um dia essa picape ia entrar numa enchente que a Ferrari jamais entraria e ia salvar um bebezinho que estava lá perdido. Entende? Tô dando um exemplo bem assim, acabei de criar. Mas a gente quer o que acha que é o melhor e tem um caminho melhor pra gente. Percebe? Imagina na sua. Até na vaidade humana, no mal que é a vaidade, você saber que você salvou uma vida, fora a justiça daquilo que você fez esse bem. E com a Ferrari, não. Às vezes você ia chegar naquela enchente, ia dar meia volta e ia deixar uma pessoa morrer. Então, isso eu nunca vou saber. Tô falando aqui a parte conceitual. O caminho de cada um é individual, só Deus sabe, você. Bom, a graça de Deus, ela inclui tudo o que você precisa na sua vida, absolutamente tudo, de acordo com os planos de Deus. Não o que você acha que você precisa na sua vida, mas o que você precisa. Por exemplo, tem pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo também forte aqui. Teve uma mulher que ela perdeu a filha num acidente de carro e ela ficou destruída. Isso é de um livro que chama Sem Esforço, que fala como você tornar a sua vida mais amena, mesmo que tenha acontecido uma coisa muito ruim com você. Não é um livro sobre teologia, mas eu acho que aqui eu vou dar um exemplo. Ela perdeu a filha dela num acidente de carro terrível e ela tinha dois caminhos para fazer. Ela podia viver se lamentando daquilo? Não. Ela transformou aquela perda, aquele caminho que tinha sido decidido para ela, num propósito para prevenção e salvou centenas e centenas e centenas de milhares de outras crianças pelo mundo e trouxe uma conscientização. Então, às vezes o plano parece terrível para você, mas você é um sacrifício para muitos. E às vezes você não quer isso. Você só quer só receber coisas boas. E às vezes o plano dele é maior que isso. Se você começa a aceitar isso, sua vida ela se torna diferente. Ela se torna. Você, quando você está fazendo uma coisa, por exemplo, eu gosto de mentoria para ajudar pessoas. Quando você está fazendo uma coisa que você sente que está ajudando alguém, você se sente mais leve no fundo. Isso não tem nada a ver com materialismo, é uma coisa espiritual. Eu, por exemplo, se tem alguém que fala assim, olha, Lucas, você falou uma coisa para mim que eu fiquei pensando e me ajudou. Eu me sinto bem. Então eu sinto, não é, vai vir um WhatsApp para você, olha, faz isso que esse é o plano. Não é isso. Mas você consegue sentir quando uma coisa tá errada, se você for sincero com você mesmo, e você consegue sentir quando uma coisa tá certa. Se você exercer o silêncio, a humildade, o diálogo, você vai conseguir discernir entre essas coisas. É por isso que tanto Davi, já no final da vida, mais experiente, e Salomão, quando ele instruiu Salomão, ele falou muito isso. Peça a Deus discernimento, porque a nossa cabeça é inundada de milhares de pensamentos. Se você consegue discernir o que vem do alto, e às vezes você não, nem deixa, você fala tanta coisa, pede tanta coisa que não chega nem chega. Não é que ele não quer, ele quer você. É você que não permite. Tem que ficar quieto, quieta, acalmar os pensamentos, respirar, entendeu? E discernir. Então, quando você tiver um problema, não se preocupe com aquele problema, porque a graça já pagou, você tem é que crer e você vai receber. E se for do plano de Deus, aquele problema vai ser resolvido. Se não for do plano de Deus, você pode até lutar com a força do seu braço, mas você vai perceber que é muito difícil. Muitas pessoas dizem ter uma vida de fé, mas a vida delas sempre é muito difícil, muito sofrida. Fala assim, ah, tô na luta, tô na fé, porque elas focam sempre nos problemas.
Então é sempre isso, ai, tô aqui, tô na fé, tô na luta. A verdadeira fé, pelo menos pelo que eu estou aprendendo e estou dividindo com vocês, ela tem que ser fácil e ela tem que ser divertida. Você tem que ter um júbilo de viver em fé. Porque existe um balanceamento entre a fé e a graça. A sua fé tem toda a força da graça balanceando ela. Então você tem que ter consciência que por causa da graça e pelo sacrifício de Cristo, aquilo já está pago. Você tem que resgatar aquilo com o coração e o espírito certo. Então uma vida de fé é uma vida leve. Se a pessoa vai, reclama de tudo, está sempre reclamando, ela está com uma vida de crenças, não de fé. Tá? Bom, um pouco mais prosseguindo. Quando você balanceia a sua fé com a graça, o foco sempre muda do problema para a gratidão com Deus. Deus já perdoou, redimiu, já te deu a graça, sacrificou o seu próprio filho unigênito por você. Então você dando graças, principalmente em momentos de problema, é que você percebe que você está ajustando o seu coração. Falou, obrigado, Jesus. Aconteceu uma coisa terrível, obrigado, Jesus. Uma forma de medir verdadeiramente se a pessoa caminha pela fé é no momento que ela está mais ferrada, para não falar um palavrão, é no momento que ela está com mais problema. É ali que você consegue, você mesmo consegue falar, putz, agora eu sinto que eu estou me movendo pela fé, porque realmente eu estou calmo, estou tranquilo. Você diz só isso aqui, ó, aconteceu uma babucha. Você diz, Jesus, eu te amo e agradeço, porque você é o meu provedor e eu sempre serei grato. Uma oração. Jesus, eu te amo, eu te agradeço, porque você é o meu provedor e eu sempre serei grato. Dificuldades são oportunidades de você descobrir um plano de Deus para agradecer pela graça e resgatar a sua bênção através da fé. Eu vou repetir. Dificuldades são uma oportunidade de você descobrir o plano de Deus. Você vai, em vez de ficar pedindo, pedindo, reclamando, silêncio, descobrir o plano de Deus e agradecer pela graça. E aí sim, resgatar as bênçãos pela fé. Lembre-se, buscai primeiro ao reino, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Não é buscar as coisas, e aí se der no final do dia ali, você dá uma lembrada, né? Ou só quando está muito difícil, fala, pelo amor de Deus. Então, agradeça a Deus e a Jesus todo dia, e não se importe com o que os outros pensem. Então, você tem na sua casa alguém que está reclamando, reclamando, reclamando. Não se importe. Agradeça, agradeça. Infelizmente, para essa pessoa, a salvação é individual. Então, o seu exemplo no futuro pode gerar nela uma mudança de coração. Mas você não pode ficar abalado com a descredulidade dos outros. Porque a graça foi dada para você, a fé é sua. Você pode e deve fazer com que as pessoas cresçam na fé falando sobre Jesus, falando sobre a graça, falando sobre. Só que você tem que ser um farol. Jesus disse isso no Sermão da Montanha. Vocês têm que ser a luz do mundo. E não você ser afetado pela escuridão dos outros. Então, você tem que agradecer a Deus a todo momento, independente do seu convívio, de onde você está, do que os outros pensam, enfim. A fé verdadeira, ela vai fazer você louvar a Deus no meio de uma crise. E você vai ver de modo espiritual a vitória muito antes do modo natural. Pode ser que demore 5 anos, 10 anos. Se você consegue perder um filho, ó, é difícil você perder um filho. Se você consegue louvar a Deus naquela hora que você recebeu a notícia, se você tem essa grandeza, você vai ter uma vitória reservada para você antes do mundo natural. Pode levar anos, 10 anos, etc. Vejam a história de Jó. Porque você sabe que a resposta vai acontecer, de um jeito ou de outro. Essa é a verdadeira fé. Essa é a verdadeira fé. No pior dos momentos, você tem a capacidade de agradecer e louvar.
E aí tem um exemplo aqui, que eu separei. Isaías 54. A mulher estéril que comemora o filho em verdadeira fé. A forma como está escrito, dependendo da tradução, é difícil de entender, mas basicamente diz assim: a mulher estéril terá mais filhos que a mulher casada. Eu também não entendi. Acho que eu vi pela Almeida e Fiel pela primeira vez, eu leio várias Bíblias diferentes. O que está dizendo é o seguinte: se a mulher que é estéril tem fé de comemorar o nascimento do filho, ela é estéril. Pela fé, ela vai ser agraciada com mais filhos do que a mulher casada. Isaías 54. Qual que é o contexto histórico? Os judeus acreditavam que quando uma mulher não tinha filhos, ela tinha feito alguma coisa errada, algum pecado. Quando alguém nascia cego ou com alguma doença, que os antepassados tinham pecado. Foi Jesus que veio para quebrar esse paradigma, né? Quando ele veio, ele revelou todas as coisas, ele explicou melhor alguns conceitos da lei. Ele não veio para revogar, ele veio para aplicar, para cumprir e explicar melhor as coisas. Então, uma mulher estéril naquela época, ela era cobrada como uma pecadora em vida ou no passado, etc. Então, se ela tem fé e comemora o nascimento do filho, ela vai receber 10 filhos e a outra casada vai ter dois, três. Então as pessoas vão falar, nossa, que mulher abençoada. Esse é o conceito de Isaías 54, dessa passagem específica. Em Atos 16, 25 também. Paulo e Silas, eles estão presos, acorrentados e tal. E eles estão orando, orando e cantando, comemorando. O que aconteceu? Tem uma espécie de um terremoto ali e a prisão é arrebentada, é destruída, e ali eles conseguem um escape. Tem até uma passagem que um daqueles algozes, das pessoas que estavam vigiando lá, que ele também recebeu a sua conversão. Então eu vou colocar aqui para vocês, é Isaías 54, Atos dos Apóstolos 16, 25. Então, assim, celebre antes de receber um milagre. Se você conseguiu ter silêncio, se você conseguiu se fazer pequeno, humilde diante de Cristo, se você conseguiu pedir os planos, se você recebeu uma ideia de quais são esses planos no seu coração, no pensamento, celebre antes. Pode ser daqui a 10 anos. No mundo espiritual já está plantado. O tempo você nunca vai saber. Só que você plantou uma semente de fé verdadeira. A fé não opera muito naquilo que é natural. Vou te dar um exemplo. Então, vou dar um exemplo. Eu sou um padeiro, eu faço pães. Fazer pães é o meu ofício. Então, eu tenho que acordar às 4 horas da manhã, fazer a massa e vender. Mas eu recebi uma mensagem, um chamado, que a minha padaria ia se tornar muito grande, muito famosa, e com o dinheiro daquilo eu ia fazer uma ação de graças. Eu ia agradecer ajudando crianças carentes do bairro, não sei o que lá. De repente, uma pessoa super famosa quebra o carro na frente dessa padaria. Eu tô dando um exemplo que eu tô criando agora, tá, gente? Não são os melhores exemplos do mundo, tô dando um exemplo. Uma pessoa super famosa quebra o carro na frente daquela padaria, gosta do pão, faz uma selfie, vê empresários lá, aquela padaria vira uma franquia, aquele cara fica multibilionário. Com esse dinheiro ele ajuda milhões de pessoas. Era tudo que ele queria. Imagina que é um viúvo que não tem família, ele não vai deixar herdeiros, ele faz creches para crianças carentes, tira pessoas da rua, ajuda pessoas abusadas, ajuda pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, assim, tudo que é o natural, tem gente que pede coisas que é o natural, que é ela que tem que fazer também. Sabe, aqui o básico do nosso corpo, se é saudável, se é jovem. Então, você tem que entender o plano, entender, e quando você entender, se você conseguir entender do jeito certo, se comunicar do jeito certo, você vai receber aquilo que é o sobrenatural. Porque Deus e Jesus, eles podem absolutamente tudo. Coisas que seriam impossíveis para você, estudando em Harvard, ganhando na Mega Sena. O cara, ele opera num nível sobrenatural, principalmente de cura, de redenção. Então, quando você estiver trabalhando esses temas que eu estou falando aqui, não olha para o mundo natural. Olha com o seu espírito para o mundo sobrenatural. Fecha os seus olhos, procura um lugar secreto, olha com o espírito para o mundo sobrenatural. Bom, agora eu quero falar o seguinte: viver uma vida de fé é uma escolha. Você pode acordar um dia, trabalhar o seu coração e falar: a partir de hoje a minha vida é de fé. Aí você sai na rua, pisou no prego. Obrigado, Jesus. Obrigado, minha fé é forte.
Aí passa um carro, joga lama na tua cara. Obrigado, obrigado. Deus, putz, minha vida é maravilhosa. Obrigado pela graça. É uma escolha sua fazer isso. Não é que vai ser uma coisa assim que na hora já vai estar tudo resolvido. Mas é uma escolha que você pode exercer. Você tem um livre-arbítrio. Isso foi decidido pelo Criador. Em Marcos 11:25, Marcos 11:25, tem uma orientação que é a seguinte: quando você estiver orando, você tem que perdoar uns aos outros. Então, antes de orar ao Pai, reconcilie-se com o seu irmão. Esse é o segundo balanceamento. A fé, que é balanceada com a graça de um lado e com o amor do outro. Fé sem amor não é fé. Nós precisamos balancear a fé com amor. E aí, eu posso citar aqui vários exemplos disso. Gálatas 5:6. A fé, ele fala que a mensagem central é: a fé é energizada com amor. É como se você tivesse um carro, que a sua fé, você já tem a fé, mas se você tem um amor verdadeiro, você põe o melhor combustível, o melhor pneu, o melhor. Então a fé é energizada com amor. Então vou dar um exemplo. Uma pessoa quer entrar em fé e tudo mais, mas no fundo tem pessoas que ela odeia, tem pessoas que ela não vai perdoar, ela fica ruminando pensamentos de raiva. E eu não estou falando aqui, vou dar um exemplo mais drástico. Imagina uma mulher que ela saiu com uma balada com um cara. Eu gosto muito desse exemplo. Eu uso muito na hipnoterapia esse exemplo, tá? Que aqui eu tô falando também de temas meus. E o cara pôs uma coisa na bebida dela e violentou ela. Ela acorda numa cama de hotel sem saber o que aconteceu. E a vida dela ficou destruída por causa disso. Aí esse cara, com medo de ser preso, liga e fala: me perdoa, me perdoa. Ela: não, seu desgraçado. E ela vive uma vida miserável por causa disso. Aí um dia ela vai fazer um tratamento psicológico, ou procura uma religião, e ela é ensinada a perdoar. E ela perdoa no coração mesmo. Ou seja, quando ela pensa naquele cara, ela não pensa nele com ódio, com raiva, ela pensa: ele também é um filho de Deus, eu quero que ele seja feliz, eu quero que ele ganhe, seja bem-sucedido, tenha uma boa família, faça coisas boas no mundo. Ou seja, no coração dela ela perdoou. Não significa, essa é a minha visão, tá, gente? Agora sou eu, Lucas, que tá falando, tá? Eu tô falando. Não significa que ela tenha que ir para uma balada com ele no dia seguinte a isso. São coisas diferentes. Principalmente em situações de violência. São coisas diferentes. Mas, no coração dela, ela não tem aquele fardo, ela não tem aquele ódio. Ela torce de verdade, tem que ser de verdade. Não é uma coisa que você fala da boca. Ninguém vai saber, mas ela torce de verdade pelo bem daquele cara, mesmo depois disso. Então ela está balanceando a fé dela com amor, entendeu? Então, assim, se você não está dando resultados, primeira coisa, peça a Deus, Deus, converse. Onde eu estou em falta? Primeiro, eu estou vivendo a minha vida tendo consciência da graça. Você tem consciência da importância da graça? Segundo, que é agora o tema, eu estou vivendo a minha vida com amor? Deus, mostra meu coração. Tem amor ou tem ódio? Revela para mim como que estão as coisas. É um diálogo interno com o seu coração. E aí tem uma passagem bíblica que fala os 15 atributos de Deus, que é em Coríntios 1:13. E aí fala todos os atributos. Eu não vou colocar todos aqui, mas vocês podem, porque você vendo os atributos de Deus com amor, o amor de Deus e aí várias coisas maravilhosas. Você percebe que se Deus tem esses atributos, você tem um caminho para você ir mudando o seu coração e tirando as coisas negativas dele com o tempo. Nós não somos perfeitos, nós somos falhos, viemos de uma queda, mas nós somos redimidos em Cristo. Então nós temos todas as ferramentas dentro de nós para mudar o nosso coração, para crescer em graça e crescer em paz. Então a gente pega esse texto de Coríntios 1:13, a gente pode ler e meditar nesses atributos, porque a fé, ela recebe energia do amor. Imagina uma engrenagem, fé e amor, fé e amor. Quando você tem essas duas coisas, aí literalmente a coisa explode, a coisa acontece. Se você amar o pecador, ele é salvo. Então, citando o exemplo que eu dei, se ela aprender a amar esse pecador, no mundo espiritual, você está abrindo uma janela. Através do seu amor, ele
Ele, vamos supor que ele saiba disso. Ele tirar uma culpa dele é uma chance desse cara ter uma conversão. É uma chance dele ser salvo. Agora, se você despreza ele, se você odeia ele, se você trata ele mal, você está prejudicando a sua vida e a dele. Então você acumula situações negativas, situações que te afastam daquilo que você deseja, que é o mover em fé. E foi assim que Jesus moveu a sua vida. Ele moveu toda a sua vida em fé. Ele realizou todos os milagres. De novo aqui, eu peguei esse conceito, tá? Eu sei que quem está me ouvindo não necessariamente vai concordar com isso, mas é uma visão. Ele fez todos os milagres dele com a autoridade do céu. O que está sendo dito aqui? Ele não tinha superpoderes. Os milagres dele foram com a autoridade do céu, assim como todos nós temos. Ele disse para os discípulos: Vocês farão coisas ainda maiores que as minhas. Depois que eu me for, eu vou deixar o Espírito Santo aqui e vai dar a revelação para vocês. Então, essa fé que vem do céu, todos nós temos. Todos nós temos. Ele nunca usou o poder divino dele aqui na terra. O poder divino não. Mesmo sendo Deus, ele veio como carne. E os milagres que ele teve foram com base na fé dele aqui na terra. Em Atos 10:38 está escrito assim: Ele fez milagres pela fé, pela unção do Espírito Santo. Então era um corpo de carne igual ao nosso. Lógico que o espírito não se compara em nada, mas o corpo era de carne e ele usou a fé. Tanto que se você for ver, vou dar um exemplo. A cura de Lázaro, o que que ele fala? Pai, agradeço porque você me ouve sempre. Lázaro, sai. Então, ele agradece ao Pai. Então, ele está invocando a fé humana no Pai e ressuscitou um morto. Como Pedro ressuscitou uma pessoa morta também. Então, ele ressuscitou Lázaro pela fé do Pai. Várias vezes ele curou pessoas, parou e falou assim: A sua fé te salvou, porque você creu, você está curado. Foi a fé que a pessoa teve, ele pegou aquela energia e aconteceu. Porque ele é Jesus, lógico, né? Óbvio. Mas o ponto é, qual que é esse entendimento? Que nós temos em nós uma fé que foi dada por Deus para operar milagres, para ter revelações, para ter uma vida espiritual, para ter bênçãos derramadas do Espírito aqui na terra. Em João 14:12, Jesus diz o seguinte: Se você acreditar em mim, você fará o que eu faço. O Pai fez através dele, porque ele cria no Pai e fazia os milagres. Jesus viveu num mover de fé. Em Mateus 9:36, diz o seguinte: Quando Jesus viu o povo, seu coração foi movido por compaixão. Mateus 9:36. Quando Jesus viu o povo, seu coração foi movido por compaixão e ele curou o povo. Então ele tinha fé e ele tinha o amor. Então aquela engrenagem que eu falei. O amor dele é tão gigantesco que ele teve um momento ali que ele foi para a Síria, que ele ficou uma tarde inteira curando, 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 uma fila de pessoas assim, até a noite, porque até acabar a última pessoa, porque o amor dele era infinito. Ele exercitou o amor dele, mesmo num corpo humano. Quando João Batista morreu, Jesus foi ao deserto. Ele estava em prantos. Ele perdeu seu primo de sangue. Ele não estava legal. Mas aí apareceram pessoas aflitas. Nessa passagem mesmo, que essas pessoas chegaram para ele. Ele parou, ele deixou a sua dor de lado e ele curou essas pessoas. Ele teve uma empatia, uma compaixão por essas pessoas. Então ele curou essas pessoas com o amor de Deus. Mesmo pessoalmente, egoisticamente, não estando num momento muito bom. Conclusão dessa passagem aqui, dessa parte. A fé sem amor não tem energia. E a fé de Jesus, mesmo humano, ela tinha um amor ilimitado. Que inclusive é o que ele sente por nós e por você que está ouvindo agora. E aí,
é muito importante diferenciar fé de esperança. Muita gente reza, reza, reza. Ai, meu Deus, tenho muita esperança. Esperança, o próprio nome já diz. Você está esperando. Você não acredita que aquilo já aconteceu. Aí sou eu, Lucas, falando. Você não acredita que aquilo aconteceu. Vou passar, eu não vou citar inteira, mas em Hebreus 11:1 fala a diferença entre fé e esperança. Leia uma passagem, eu vou trazer as conclusões. A esperança não traz milagres. A fé, lá em Hebreus, nessa passagem, no Hebreus 11, fala sobre o conceito de fé. A fé é a certeza de coisas que se espera, mas não se vê. Já está consumado. Você tem certeza. Só que essa palavra certeza, no hebraico original, ela é um pouco diferente. Eu peguei algumas traduções, uma que eu gosto muito, se você puser no Bíblia Online lá, você pode trocar a Bíblia. Leia Hebreus 11 da Sociedade Bíblica Britânica. Você põe Hebreus 11 e põe Bíblias. A fé, lá vai estar escrito assim, é a substância de algo que você tem certeza que aconteceu. Então é aquilo que segura. Você imagina que você vai andar num abismo e você tem certeza que vão colocar o chão lá. Você tem certeza. A substância é a fé. Aparece o chão. Então a substância é algo que você põe debaixo. É uma fundação. O significado original é esse: fundação, sustentação. As Bíblias em português têm a palavra certeza. Mas, assim, dá para entender. Estou falando que é uma coisa mais sólida. Se você não sentir aquilo, essa solidez, esse sustentáculo, não é fé. É só crença, é só esperança. Então as pessoas também confundem desejo com esperança. Ah, eu tenho desejo de ter um relacionamento com Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero quebrantar meu coração. Desejo, desejo, desejo. Tá, eu espero, espero, espero. Isso não é fé. Nem desejo, nem esperança são fé. Não tem nada de errado em ter esperança nas coisas, em querer ver milagres, mas a experiência de você estar na fé depende de uma fundação. É como você querer construir um prédio pelo telhado sem a fundação. Aquilo não vai acontecer. Você precisa ter uma fundação. Você precisa crer. Você precisa se mover em fé. Para ter um milagre, você precisa ter uma promessa que esteja alinhada com o plano de Deus. Você precisa balancear isso com o amor e com a graça. Então, plano de Deus, amor e graça. Ele deixou um caminho nas Escrituras. Inclusive, gente, algumas coisas que eu estou passando para você aqui, eu estudo teologia, Bíblia há muitos anos. São coisas que eu aprendi recentemente também. Então, são coisas que eu estou meditando recentemente e estão fazendo a diferença, viu? Isso eu posso falar. Em termos de sonhos proféticos, está fazendo muita diferença. As pessoas que vivem no mundo de sonhos, ah, eu quero uma casa, quero dinheiro, quero ficar rica, quero ser reconhecido pela minha empresa. O que que acontece com elas? Elas não têm fé verdadeira e elas ficam doentes do coração. Tanto do corpo quanto do coração, mas principalmente do coração, da alma. Por quê? Porque elas acreditam que elas estão pensando certo, mas lá no fundo elas não acreditam no coração, elas sabem que não. Então é preciso mudar no seu coração da esperança para a fé verdadeira, para a vida em fé verdadeira. A substância para o milagre só vai acontecer quando houver essa mudança e essa mudança estiver alinhada com os planos de Deus. Bom, vou ver se alguém tem alguma dúvida até aqui. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não? Beleza, vamos lá. Tá. Agora vamos explicar uma questão que é a diferença entre o substantivo e o verbo. A fé que a gente tem dentro de nós, ela é um substantivo. Então, nós precisamos da fé. Sem fé, você não vai agradar a Deus. Todos nós queremos agradar a Deus. Romanos 10:12. Ninguém deve pensar em si mesmo mais do que convém. Nós devemos agradar a Deus. Então, a fé, ela não é um exercício. Você vai, através da fé, você vai crer. Crer é um verbo. Mas a fé, só para vocês entenderem,
Vamos supor que isso aqui seja um objeto, é um objeto, né? Um copo. É a fé. É a fé. Você tem que ter a fé para depois você exercitar a sua fé. Ela é um substantivo. Substantivo é diferente de um verbo. Aí vou ler essa parte aqui. Pela graça que me foi dada, digo a todo aquele que está entre vós, que não pense de si mais do que convém, mas dirija sua atenção para pensar sabiamente, conforme a medida de fé que Deus a cada um repartiu. Essa é a parte mais importante. Conforme a medida de fé que Deus a cada um repartiu. Pois assim como temos muitos membros em um só corpo, todos os membros não têm a mesma função. Aí ele segue falando as funções da igreja, que tem os profetas. Mas qual que é o ponto aqui? Deus, quando pensou em cada um de vocês, antes de vocês nascerem, ele pegou a fé de Deus, a dele, não a sua, e ele colocou dentro de você. Você tem a fé de Deus. Jesus recebeu um pedacinho da fé de Deus dentro dele aqui na terra e ele usou essa, ele não usou todo o poder do céu aqui. Ele, humano, usou uma fé que você também tem. Não é a sua fé que você pode ter sido ensinado. É a fé de Deus que está dentro de você. Então, Deus deu a cada um de nós a fé dele. Ele já fez tudo. É só a gente seguir o manual de instrução com base no que ele fez. Ele deu a fé dele para você. Então, quando você exerce a fé de Deus para seguir os planos de Deus, não tem erro. Isso é uma coisa, não está nesse estudo aqui, mas foi uma coisa que eu pensei. Como é perfeito, né? O plano é de Deus. Um plano é muito grande. Óbvio que a minha fé não ia conseguir. Por isso ele deu a fé dele para a gente acessar, para cumprir o plano de Deus. A fé de Deus, o plano de Deus. Aí fecha, aí dá match, aí sim. Bom, como eu disse, Deus deu a cada um de nós a sua própria fé, com S maiúsculo. E a fé de Deus é a mais poderosa do universo, porque ele jura por ele mesmo, criador de tudo. Você não deve pensar em operar com a sua própria fé, mas com a fé que Deus já deu para você. Ele já deu para você, ela é sua. Ele já fez a parte dele. A gente cobra de Deus coisas que não é para ele fazer e não é grato por coisas que ele já fez que são muito maiores. Ele já fez tudo. O resgate é nosso. Usar a fé para resgatar um milagre, resgatar a revelação, é o nosso trabalho. Naquela parábola específica do Senhor, a gente é o servo que saiu do campo, tem que servir o Senhor, depois a gente vai comer. A fé de Deus é a mais poderosa do universo. Então você não deve operar com a sua própria fé. Ele já deu a dele para você. Ele deu um pedacinho para você usar. Você tem dentro de você a fé, substantivo, de Deus. A mesma fé que Jesus, encarnado em ser humano, usou para fazer milagres. Que Pedro usou para fazer milagres. Que Paulo usou para fazer milagres. Que Eliseu usou para fazer milagres. Elias usou para ressuscitar o filho daquela moça em Serepta lá, que ele multiplicou o pão, o fermento, e, enfim, eles foram comendo o azeite, depois o filho dela faleceu. Então, é a fé de Deus que está em corpos humanos. Mas muitos cristãos devem se perguntar: ora, se eu tenho a fé de Deus em mim, se ele partiu um pedaço da fé de Deus em mim, por que que eu não consigo ver os milagres? Não é nem fazer. Por que que eu não consigo ver os milagres? E aí vem a resposta. Primeiro, você tem que acreditar. Primeiro, você tem que saber que a sua fé que você tem dentro de você é uma fé de Deus. Você tem que acreditar que a fé dele está em você. Que você já tem essa medida de fé dentro de você. E aí, você tem que exercitar essa fé de muitas formas. Romanos 10 ensina que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, como é que as pessoas podiam ouvir antes da chegada de Jesus
se praticamente ninguém pregava o evangelho? Então, Jesus veio, ele deixou as suas sementes, ele fez um sacrifício gigantesco, ele sofreu, teve a ascensão, voltou ressuscitado para cá, ascendeu, ainda deixou o Espírito Santo. Percebe o tamanho do sacrifício, do trabalho que já foi feito? Agora é a nossa função usar tudo isso e exercitar a nossa fé. Ele deu, mas é a mesma coisa. Eu posso te dar, me deu um corpo também. Se eu comer pizza com Nutella meia-noite com Coca-Cola todo dia, não fizer exercício, como é que vai ficar esse corpo? Se eu acordar de manhã, que nem eu faço, fazer caminhada, fazer exercício, dar uma cuidada. Ainda tem coisas que eu sempre percebo que eu posso melhorar. Mas ele já deu. Agora, o que que você vai fazer com aquilo? Segunda coisa, além de ouvir a palavra de Deus, além de ler a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir. E ouvir da fé de Deus que se instalou em você. Então, você tem a escolha, na verdade. Você tem a escolha em ficar em silêncio e ouvir. Ouvir Ele. Ele mesmo. Ele te ama. Ele vai falar com você se você fizer essa escolha de verdade. Ler a palavra, ouvir a palavra e ficar em silêncio num local. Só você e Ele. Então você pode escolher ou não ser salvo. Você pode escolher ou não crer. Ao ouvir o Evangelho, o que que o Senhor falou? Toma, recebe a minha fé. A fé de Deus está dentro de você. Então cabe a você tomar uma decisão. Eu acredito que Jesus morreu por mim e agora eu estou salvo. Então a fé é um substantivo, é uma coisa e você tem ela, está aqui dentro, ó. E aí você tem que entender isso. Eu recebi a fé de Deus. Eu preciso usar. Agora, esse substantivo precisa de um verbo. É você crer. Crer que é possível o impossível. Quando você utiliza isso que você já tem, que é seu, e você crê, e você força, você treina essa fé cresce. Em Marcos 11:22, Jesus responde aos seus discípulos assim: Eu digo a vocês que eu tenho a fé em Deus. Se vocês disserem a esse monte que ele se jogue no mar, sem nenhuma dúvida no coração, ele será feito. Em Mateus ele também fala isso. Ele fala isso de diversas formas. Ele fala assim: agradeça como se você já tivesse recebido. Hoje, não vou entrar muito nisso, mas a ciência quântica fala muito isso, da lei da atração, da projeção do pensamento. Se você é capaz de. Mas eles usam uma outra tese, que é o universo, enfim, eu já discordo. Mas eles falam isso. Se você consegue manter o seu cérebro pensando muito tempo numa coisa, acho que é 8 minutos seguidos, sem desviar para nada, como se aquilo já tivesse acontecido, aquilo vai acontecer materialmente. Então, até ateus, até agnósticos, hoje acreditam no que Jesus falou. Você fala para aquela montanha, vem daqui para lá, e ele fala uma coisa importante também, que é o seguinte: a fé tem que ser do tamanho de um grão de mostarda, que era o menor grão daquela época. Mas não é só por isso que ele fala do grão de mostarda. É porque a mostarda é uma semente que prolifera em qualquer lugar. Você põe no mato, ela vai, você põe na. Então, não é um tamanho, você ser grande, é você ser resiliente, adaptar, não perder, não deixar os campos áridos que a sua semente for jogada, você manter a sua fé viva. E assim, no original em hebraico, as palavras são juntas. Não é assim. Na Bíblia está escrito muitas assim: tenha fé em Deus. O original está escrito: tenha fé Deus. Tenha fé Deus. Qual que é o erro da humanidade? A gente está tentando ter a nossa fé em Deus. A nossa fézinha em Deus. Isso nunca vai funcionar. Porque a sua fé, ela não compensa, ela não bate com os planos de Deus. Você tem que usar a fé de Deus para cumprir os planos de Deus. É paritário, faz sentido lógico, um computador ia concordar com isso. Em grego, essa tradução é tenha fé de Deus. É que no literal fica tenha fé Deus. E aí as traduções fizeram tenha fé em Deus, entendeu? Então a palavra tenha fé em Deus, você
você adapta isso de uma forma como se fosse o mérito teu da tua fé, e não. É a fé que ele te deu. Se você tiver a fé de Deus para a montanha se mover, a fé de Deus para a montanha se mover, e você não tiver nenhuma dúvida no seu coração, aquela montanha vai se mexer. Se você crê que aquela montanha vai se mexer, você somente crê, sem usar a fé que Deus te deu. Aí você vai ficar lá, montanha, 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 vai ficar a vida inteira lá. Se você aprender a ativar a voz de Deus no seu coração, você vai viver milagres. É um processo. Inclusive, eu estou vivendo, estou estudando, estou apurando. É um processo. Mas se você se dispor a isso de verdade, a fazer esses exercícios, você vai perceber coisas diferentes na sua vida. E o que é preciso para ter a fé de Deus? Quando Deus disse, Tetelestai, está consumado, na cruz de Cristo, ele deu para você tudo através do sacrifício dele. Ele deu a fé dele que está dentro de você. O que você precisa fazer é rejeitar a sua fé. Você fala, eu não tenho fé em mim. Não existe nenhuma fé em mim. Eu não tenho fé em Deus. Eu tenho a fé de Deus em mim para Deus. Então você vai rejeitar a sua fé e aprender a ativar a fé de Deus. Esqueça a sua fé em Deus e comece a usar a fé de Deus em Deus para executar os planos de Deus e viver através da fé, o mover em fé. Jesus fala em Marcos 23: se você crer, todas as coisas serão feitas. Então, quando tem uma crise, ao invés de orar, ao invés de reclamar, ao invés de se desesperar, a primeira resposta a qualquer crise tem que ser crer. C-R-E-R. Crer. Então a pessoa olha para a crise e tem que tomar uma decisão e não sabe qual é aquela decisão. Tem uma crise acontecendo. Qual vai ser a principal resposta? Usar a fé de Deus e acreditar, ou usar a sua própria força, a sua própria sabedoria ou a sua própria fé? Essa é uma escolha que você tem que fazer. Todos os dias, em situações de dificuldade, ainda que o primeiro pensamento seja negativo, e ele isso é automático, é um sabotador, aí já é a minha área de neurociência lá. Sempre vai ser negativo. O que a gente tem que lutar? Vou rejeitar aquele pensamento negativo, vou respirar, vou acalmar o meu coração e eu vou tomar uma decisão consciente com o meu livre-arbítrio de que eu vou usar a minha fé em Deus. E eu vou crer. Mesmo estando acontecendo as piores coisas. É uma decisão consciente. É um mover pela fé. Ninguém se move inconscientemente quando está acordado. Se eu pego esse copo aqui, eu vou mover ele para cá assim, ó. Meu espírito, minha alma, meu cérebro, a gente está controlando aqui, ó. É uma decisão. Você tem que tomar uma decisão. Para isso, primeiro você tem que conhecer esse conteúdo que você está recebendo. Você vai, sei lá, seu filho foi atropelado. Primeira coisa, desespero, é automático. É o sabotador, é a parte neurológica. Luta ou fuga. Meu Deus! Depois, vai respirar, vai tomar uma decisão. Ter fé é uma responsabilidade de Deus que ele já cumpriu. Ele já teve a fé por todos nós. E ele deu uma porção de fé, que nem aquela passagem que eu dei. E agora, a sua responsabilidade é você usar a fé de Deus quando você crer. Você vai pegar a fé dele, que ele te deu, e você vai usar. E para crer, você precisa ter uma sustentação. Essa sustentação é ouvir e entender os planos de Deus. Se você sente no seu coração uma confiança assim diferente, uma coisa boa, putz, isso é plano de Deus, eu vou por esse caminho. A gente sente isso, desde que a gente aprenda a ter humildade, desde que a gente relaxe, acalma o nosso coração. Então, quando você tem os planos de Deus, você pergunta a Deus, e para fazer isso, você precisa esquecer as suas forças,
você precisa esquecer os seus pensamentos negativos, você precisa acalmar o seu coração e conversar com Deus. Nesse estudo que eu fiz, não fala sobre respiração, mas a palavra respiração em hebraico é ruach, R-U-A-C-H, ruach. Ruach HaKadosh significa Espírito Santo. Então, uma forma de você respirar, é usada para muitas coisas, mas pode ser usada aqui, se chama respiração quadrada. Você respira em 4 segundos, segura em 4 segundos, solta devagar pela boca ou pelo nariz em 4 segundos, solta tudo e fica 4 segundos com o pulmão totalmente vazio. Isso não é ligado à fé, tá? Estou dando um exemplo de uma respiração que eu conheço, porque a respiração ela vai te acalmar. Então, você respira em 4, segura em 4, solta em 4 e fica sem ar no pulmão, que é difícil, tem que treinar em 4. Faz isso 5 vezes no começo, depois 10. Isso retarda o envelhecimento, diminui o estresse, diminui o cortisol, mas muito mais importante que tudo isso, acalma o seu coração, te permite a conexão que você precisa para tomar essa decisão, que só você pode tomar. 2 Coríntios 10:15 diz: não nos gloriando além da medida em trabalhos alheios, mas tendo esperança, à proporção que cresce vossa fé, de sermos cada vez mais magnificados em vós, conforme a nossa esfera. O que ele está dizendo aí? Que eles têm o seu mérito em trabalhos alheios, ele te prejudica. Então, não se glorie dos seus trabalhos, mas na esperança e no crescimento da sua fé. Tudo bem, a gente tem que trabalhar, a gente está num mundo material, isso faz parte do plano maior até os eventos que vão acontecer no Apocalipse. Mas foca em aumentar a sua fé. Foca em aumentar a sua fé. A fé de Deus, ela pode crescer dentro de nós, como um músculo, como um bíceps, ela pode ser alargada. Pois ela é uma fé viva, justamente, ela é como água viva dentro de nós, se você exercitar ela com o tempo. Então, você tem um problema e você tem é pastoreado. Ao invés de ficar chorando para sua autoridade religiosa, saiba que Deus já deu para você sem nenhum desrespeito. Você pode conversar com o seu pastor, mas o que é colocado aqui no que eu estudei é: você tem que saber que você tem uma fé em você e que você precisa exercitar a sua fé. Quando você usar a sua fé em Deus, independentemente da dificuldade de usá-la, se você tiver a coragem de começar a aplicar isso, você vai ver um resultado muito, muito, muito diferente na sua vida. Bom, alguma dúvida? Como vocês estão? Tudo tranquilo? Posso seguir? Tá. O conteúdo que eu tinha preparado era esse, mas eu vou fazer um breve complemento, até pelo horário, né? Eu vou fazer um breve complemento que eu acho importante. É como mudar o seu coração. Para você mudar o seu coração e se abrir para isso, tem 2 caminhos. Um é a meditação e o outro é a confissão, do jeito certo. Em Provérbios 4:23, diz assim: guarde o seu coração acima de tudo, porque é dele que saem as fontes da vida. Lembrando que Jesus é a voz de muitas águas. Então ele faz uma associação aqui com as fontes da vida. O que você vive, isso é até o próprio Paulo Vieira ensina muito bem. O que você vive não é o resultado do que fizeram com você, mas sim o resultado do que você acreditou que fizeram com você no passado. A tua vida, a tua energia, o que você constrói é aquilo que você acredita. Você come os frutos do que o seu coração crer. Se você mudar suas crenças, você muda os seus frutos, porque do seu coração saem as fontes da sua vida. Você não pode controlar o que fazem com você, mas nós temos a responsabilidade dada por Deus de guardar o nosso coração. Essa atitude, que é escolher proteger o coração, depende de você.
E o que cultiva no seu coração é aquilo que você viverá. Vou repetir. Aquilo que você cultiva no seu coração é aquilo que você viverá. De novo, a lei da primeira menção, uma lei bíblica, procurando aqui a primeira vez que falam como interpretam um determinado assunto. Então, em Gênesis, lá em Bereshit, lá no começo, no princípio, Gênesis 6:5 fala assim: e seus corações se tornaram perversos. Isso antes do dilúvio. Depois, em Marcos 7:21 tem assim: do coração vêm os sentimentos maus. Então, se você não crê na consumação da glória na cruz, você não pode receber de verdade tudo que provém dessa graça. Então, muitas pessoas falam, eu creio, eu tenho fé, mas lá no coração, o coração dela não foi mudado. Então, você tem que crer na obra consumada na cruz. E para isso, tem os caminhos, algumas chaves. O primeiro é o intenso pensamento através do coração. É aquilo que você pensa, o que que você está cultivando. Então, o coração pensando, ele traz sempre uma intenção. Aquilo que você pensa, certo? Mais a palavra, mais a imaginação, aquilo forma a estrutura. Então, em hebraico, essa passagem é a passagem do oleiro, o oleiro que forma um vaso, ele está construindo o vaso. O coração do homem ele se tornou mal através de vários pensamentos negativos. Vou dar um exemplo agora eu estou dando. Aqui no Brasil tem programas de notícias policiais. É só morte todo dia, coisa ruim, coisa ruim. Vamos pensar agora, vai começar o carnaval. Teu filho pequeno, tua filha entra na página da UOL. Desculpa o termo, eu vou ter que falar só putaria. Então, tem caminhos pelos quais o mal entra. Um deles são os olhos, outros são os ouvidos. Você pode ver uma coisa que você não queria, sei lá, tipo, você viu uma coisa imoral, você não queria ter visto. Agora, se você sabe, você segue sempre aquele mesmo caminho, você é bombardeado, 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 bombardeado. Então, você escolhe formar os pensamentos da sua mente. E você pode blindar o seu coração dessas coisas. Então, do que você vê, do que você escuta, do que você lê. As músicas, gente, eu gostava de muito de rock, muito, 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 muito. As letras das músicas, se você pegar, nossa senhora. Hoje eu só estou ouvindo música clássica porque não tem letra e alguma coisa gospel. Foi uma escolha minha. Então, os cinco sentidos, você tem que aprender a filtrar e proteger isso. Para você aprender a blindar o seu coração de dois jeitos. Consciente, eu não vou consumir coisas que vão ficar me bombardeando, que aquilo vai te maculando aos poucos. E a outra é o teu esforço próprio de coração, de energia. Então, a sua mente, você escolhe formar pensamentos na sua mente, pensamentos bons, pensamentos de fé. Quando os seus pensamentos, as suas emoções e a sua imaginação, elas se tornarem uma convergência, pensamentos, emoções e imaginação. Elas se tornarem uma unidade de propósito, uma coisa só. Isso é o seu coração, é isso que ele acredita. Quando o seu coração crer com pensamentos, emoções e imaginação, ele acredita, ele crê naquilo. E se o seu coração crer, você verá e terá milagres. Então, qual é o trabalho? Você tem que convencer o seu coração. Provérbios 16:1 fala sobre isso. A preparação, Provérbios 16:1. A preparação do coração pertence ao homem. A gente pede muito para Deus o que ele já fez, vou repetir, e não faz o pouco que está nas escrituras. É pouca coisa. O jugo é leve. A preparação do coração pertence ao homem. Nós somos responsáveis, homem e mulher, tá, gente? Aqui naquela época, você sabe que falavam, a cultura hebraica, ela tinha a questão de falar em relação ao primogênito, ao homem. Nós somos responsáveis por formar e consertar nossos corações. Mudar o seu coração, eu mudar o meu, é o meu trabalho. Deus já fez a parte dele. Ele deu a fé dele para nós, dentro de nós. Você pode mudar através de uma meditação e aí os seus pensamentos vão se tornar uma unidade. Aí, para meditar, tem um exercício, que é
fechar os olhos, e eu vou fazer um exercício com vocês que eu gostei muito. Fecha os olhos e pensa num determinado tema. A primeira coisa que vier de forma sincera sobre aquele tema é o que o seu coração hoje sabe sobre aquele tema. É aquilo que o seu coração acredita. Ou como sente no seu coração acerca daquela coisa. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. A Suzy fala assim, vamos supor que a Suzy queira ser muito famosa. Famosa mesmo, assim, famosa de ter mais seguidor que a Madonna, que a Anitta, que essas criaturas aí do pântano. Aí ela fala assim, putz, eu sou famosa. Eu acredito no meu coração que eu sou famosa. O que que o seu coração vai falar para você? A primeira coisa que ele vai falar, você tá louca, ninguém sabe quem você é. Acorda, cai na real. Isso vale para qualquer coisa. Por exemplo, você não tem R$ 1 milhão na sua conta. Você fala assim, está meditando, você fala, eu sou muito próspero, eu sou milionário. Seu coração fala assim, como assim? Você tá devendo aqui, você não está juntando ali, você não queria ter tal coisa, não sei o que lá. O teu coração, ele vai revelar o seu estado atual, não o seu estado desejado. Você mentir para você mesmo é a pior coisa que você pode fazer. Você coloca a meditação e aí o seu estado atual. Tem um exercício, eu não vou revelar, mas assim, eu fiz esse exercício, eu ouvi esse exercício, e meu coração, na primeira vez que eu fiz, ele falou uma coisa específica assim: você não é merecedor por isso, isso, isso. E eu chorei muito, 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 muito. E vou fazer esse exercício aqui com vocês. Peraí, primeiro eu vou ver se vocês querem fazer. Vocês querem fazer? Tá. Então vamos lá. Eu vou fazer um pouco mais intenso, porque eu sou hipnoterapeuta. Então o exercício normal não é. Vou fechar a Bíblia aqui para. Eu vou fazer com uma indução, tá? E só digo o seguinte: quando acontecer o exercício, o que o seu coração fizer, não se julgue por isso. É a primeira impressão que você vai ter. É a base para você trabalhar. Se você nem sabe como o seu coração pensa, como que você vai mudar ele, entendeu? Então, vamos lá. Fechem os seus olhos. Fechem os seus olhos. Respirem fundo e se concentrem na musculatura dos seus olhos. Respirem, relaxem. Isso, muito bom. E agora, você vai desligar toda a musculatura dos seus olhos. É como se eu tivesse um botão aqui, ó. E a musculatura dos seus olhos vai ficar desligada. E não agora, mas em um determinado momento, se vocês quiserem tentar abrir os olhos, vocês não vão conseguir. Vocês estão com um relaxamento profundo. E essa onda de relaxamento, ela vai passar pelo topo da sua cabeça, vai passar pelo seu córtex pré-frontal, pelo seu rosto. É como um bálsamo refrigerando todo o seu corpo. Relaxamento, musculatura do pescoço, peitoral, quadril, cintura, pelvis, bumbum, coxa, até a ponta dos pés. Você vai ficar muito relaxado. E esse relaxamento vai ser intensificado. Qualquer pensamento que quiser passar pela sua cabeça, esse relaxamento ele vai dominar esse pensamento e você vai ficar mais relaxado e mais relaxado. E agora você vai olhar para trás de você, com os olhos fechados, lógico. Sua mente, seu subconsciente vai ver uma porta branca e você vai entrar nessa porta. E nessa porta você vai ver uma escada pequenininha, que tem apenas 3 degraus. E você vai descer o primeiro degrau e vai ficar muito relaxado. Você vai sentir um aroma suave. E no segundo degrau você vai sentir o cheiro de rosas. E vai deixar os seus braços, seu corpo todo cair na cadeira, muito relaxado. E no primeiro degrau você vai estar mais e mais relaxado ainda. E aí você está num estado de relaxamento profundo. E você está numa praia agora. Você está numa praia linda. E é uma praia que não existe poluição, uma praia que o homem nunca tocou. Você não sabe onde é essa praia. E nessa praia, você sente o cheiro e a brisa do mar. E você está sentindo uma felicidade estranha dentro de você. É como se fosse uma felicidade maior do que você mesmo. E está ventando, mas você consegue enxergar. E você vê um homem nessa praia. E esse homem, ele está chegando perto de você. Ele está mais ou menos a 10 metros de você. E ele está andando. E você também está andando. E ele anda um pouco mais rápido e você também anda um pouco mais rápido. E quando ele está mais ou menos a 6 passos de você, você olha bem para ele
e você reconhece. É Jesus. É Jesus Cristo. É Ele mesmo. E ele chega bem perto de você e ele abre os braços, só um pouco. E ele fala assim, bem perto, menos de 1 metro. Ele fala o seu nome e diz: Eu estava esperando por você. Eu quero você. Eu estava esperando por esse dia. E ele abre os braços assim com tudo. E você não aguenta. E você dá um abraço bem forte nele. Bem forte, bem forte, bem forte. Você não quer soltar mais. Você não quer soltar. Você sente como se toda a luz do mundo estivesse te abraçando. Você sente uma refrigeração na sua alma. Tudo. É como se tudo de ruim que aconteceu fosse embora. Você não quer largar dele. Agora respire fundo, bem fundo. E você vê uma porta atrás de você. E infelizmente, você olha nos olhos dele. Você devagar faz um sinal, um gesto de joelhos e agradece. E você entra naquela porta. E aí você vê uma escada curtinha. E essa escada você vai subir ela. Você sobe o primeiro degrau, você sobe o segundo degrau, já mais desperto, você sobe o primeiro degrau. Você já está sentindo o seu corpo na cadeira. Eu vou contar de 3 até 1. 3, você está mais desperto. 2, mais desperto. Quando eu contar até 1, você vai abrir os olhos. 1, e abra os olhos. Abra os seus olhos. Não precisa falar para mim agora. A gente vai conversar sobre isso depois, a não ser que alguém queira falar no privado. Mas se você sentiu alguma coisa, tipo, não sou merecedor, preciso aprender mais, qualquer coisa assim, a primeira coisa que você sentiu sobre esse tema, que é o tema mais importante de todos, Jesus Cristo, é isso que você tem que trabalhar no seu coração. Então, isso aqui, se você entendeu, já tem um valor maior do que tudo que eu falei antes na mentoria, no passado, entendeu? Então, não, eu não vou perguntar hoje o que vocês sentiram. Mas aqui você sentiu, é isso. Então, eu vou concluir agora, até por função do horário, gente. Vou concluir. Sentimentos negativos podem aparecer nesse momento. Por mais que você saiba que essa experiência é maravilhosa, mas você pode usar isso para você mandar eles embora. Qualquer outro tema que você tiver, eu sou bem-sucedida, eu sou muito rica, eu sou próspera, porque tem promessa na Bíblia de prosperidade. Se você sentir um sentimento negativo, você pode mandar ele embora falando o seguinte: é como se fizesse com os sabotadores que a gente põe. Esse pensamento não pertence a mim. Ele não se confunde com o meu ser. E aí você continua a sua meditação. O Deus, você fala assim: esse pensamento negativo está no meu coração, a gente vai mudar ele, mas ele não pertence a mim. O Deus do céu cuida de mim e ele me dará a provisão que eu quero. Emoções negativas, quando você fizer esse confronto, faça com vários temas. Elas vão se manifestar. Em vez de lutar, em ficar enfrentando, você vai falar o seguinte: eu mando embora essa emoção, porque ela não se confunde com quem eu sou. Eu sou uma filha, um filho amado, eu sou uma nova criatura em Cristo. Só quero que vá embora. Não confronte ela. Só deixa ela embora. E aí você medita e você vai reescrever essas mensagens do seu coração. Muitos estão cheios de mentiras que receberam até às vezes ao longo da religião, convencendo que Deus quer que você tenha uma oração intensa e repetitiva. Na prática, isso não vai funcionar. Não existem atalhos. Você tem que convencer e reprogramar o seu coração. Pegue essas verdades e medite. Estude a nova aliança, com as coisas, principalmente as palavras ditas por Jesus, com base nisso. Estude que você é um ser em Cristo. E aí você vai convencer o seu coração em Cristo que você é saudável, que você tem provisão, que você tem paz, que você é próspero, que você tem um bom casamento. Primeiro você tem que mexer no seu coração. A pior coisa que pode acontecer é você mentir que você crê, quando na verdade você não crê.
Então não fica pedindo, não fica falando, não fica. Tire um tempo e medite para declarar aquilo que realmente você precisa mudar no seu coração. E aí, tem duas formas, eu vou concluir aqui, de mudar o seu coração. Uma é a meditação que eu já expliquei. Você fecha, sente seus olhos, faz uma PNL, vocês já sabem como fazer. Fala assim, você está num lugar, por exemplo, um empresário, tá? Todos são empresários. Você está num lugar e você está recebendo um grande prêmio porque você vendeu tantos milhões, fez isso, aquilo, porque você é próspero, porque tem promessa na Bíblia para você. Se o seu coração falar, não, você não é, você tem que mudar o seu coração para adequar os planos de Deus à realidade. Você tem que quebrar essa parte que está te sabotando lá no seu coração para convergir os sentimentos, os pensamentos, a imaginação, convergir tudo. E aí você crê. Quando você crê e tem um plano relacionado àquilo, ninguém vai te segurar. O problema é que as pessoas não creem do jeito correto e não oram do jeito correto. O que que é a confissão? A confissão é você confessar isso. Então, por exemplo, o Lucas fala assim: eu sou um empresário próspero que vai lançar uma, uma, um aplicativo que vai me gerar 10 milhões de reais e vai salvar a vida de 50 milhões de pessoas, sei lá, vai, 5 milhões de pessoas, porque vai proteger e tal. Se você, seu coração falar, ai, sozinho, em casa, você vai trabalhando, é que nem uma academia. Se você convergir através da meditação, que é aquilo que eu falei antes, é como se fosse uma PNL, e através da confissão, que é você falar com a sua boca, sozinho, ver a reação, vai consertando o seu coração. E aí tem uma fórmula de Deus bíblica, que eu vou concluir aqui, que também é do High Heart, né? Que é BPPP. B. Aquilo que você deseja, que é o tema que você está trabalhando, tem que ser bíblico. Então, prosperidade tem na Bíblia, cura tem na Bíblia, bênção tem na Bíblia, profético tem na Bíblia, tem que ter na Bíblia. P, tem que ser uma coisa positiva. Então, não pode ser uma coisa negativa. Não pode ser assim, eu não vou estar mais com câncer. Tem que ser assim. É bíblica a cura, positivo. Eu estou curado do câncer. Tem que ser presente. Você pode estar fazendo quimioterapia no hospital careca. Se for bíblico, se for positivo, você fala no presente, eu estou curado. Então tem que ser bíblico, positivo, presente, o último P é pessoal. É sobre você, não é para outra pessoa, é para você. BPPP. Tem que ser bíblico, tem que ser positivo, tem que ser presente, tem que ser pessoal. Não é assim, eu vou quitar as minhas dívidas. Não, eu não tenho dívidas, se esse é o problema, entendeu? BBPC. Bíblico, positivo, presente e pessoal. Se você aplicar essa fórmula e usar aquelas orações, você vai confrontando o seu coração e o que vai acontecer? Isso é muito importante. Tudo tem que ser positivo, presente, pessoal. Seu coração vai começar a gritar para você. Você é mentiroso. Você é um hipócrita. Você não merece isso. Porque você já fez tudo isso aqui de errado no passado. Porque você tem medo. Você é um pecador. Não sei o que lá. Tudo isso não é você redimido em Cristo. Se você acredita na graça, você não é isso. Isso é muito importante. Você vai chegar e falar: não, você foi ensinado errado, eu vou consertar você, eu deixo embora isso aqui. Isso aqui não sou eu. E você vai consertando o seu coração. Exemplo: você é a justiça de Deus em Cristo. Está escrito na Bíblia. Depois da graça, você é a justiça de Deus em Cristo. Não por mérito, mas pelo sacrifício de Jesus. Então você é justo. Amanhã você faz uma coisa ruim. Você está mexendo no celular e mata uma pessoa. Acabou de matar a pessoa. O que que você vai pensar? Puta, eu sou um assassino. Não. Você se acalma e diz: eu sou justo, porque Cristo já me redimiu. Eu sou o justo. Seu coração vai gritar o contrário. Mas se você acabou de matar alguém, lógico que foi por acidente, não foi doloso, mas. E você consegue ter a fé de falar: eu sou justo. Deus já pagou. Jesus já pagou na cruz. Em tempo presente, de forma pessoal, pô, você conseguiu um avanço gigantesco. É lógico, eu estou dando exemplos fortes aqui, porque assim, quem tem fé no pouco tem fé no muito. Então, eu estou dando exemplos para você entender. Você vai fazer isso no seu dia a dia. Muitas vezes, estou terminando, gente, seu coração vai começar a gritar que você é um hipócrita, que você não age com justiça, que você não age como uma nova criatura, porque o seu coração foi ensinado errado.
Só que o fato dele ser ensinado errado não muda a palavra de Deus. Nós somos filhos, temos o Espírito que ele deu, mas perto da decisão dele, gente, a gente não manda em nada. Então, se Deus falou que você foi justificado, você foi justificado. Então, você não conversa porque você crê. Isso é importante. Você não conversa com o seu coração porque você crê naquela hora. Você confessa para ir convencendo o seu coração, a rompendo com a programação de anos que seu coração tinha. Se eu falar agora para vocês, sei lá, vou dar um exemplo, sei lá. Eu sou um youtuber que tem o maior número de visualizações e que curou várias pessoas, impediu elas de se suicidarem porque elas recuperaram a sua fé. Vamos supor que eu queira fazer isso. Meu coração falou, Lucas, você tem 1.000 inscritos. Seu canal foi desmonetizado, caiu uma polêmica. Cai na real. Entendeu? Então você tem, ó, acabou de vir. Você tem que ir trabalhando isso e mudar o seu coração. Você precisa, pela revelação disso, desse trabalho aqui, começar a mudar o seu coração fazendo exercícios. Abraão, em Gênesis 17, falou: Eu não vou ter filho, eu sou velho, eu não tenho jeito. Deus falou: Seu nome agora vai ser Abraão, em vez de Abrão, que significa pai de muitas nações, porque o hebraico, o nome tem o significado que a pessoa é. Daquele dia em diante, todo mundo falava: Seu nome é Abraão, pai de muitas nações? Cadê seus filhos? E ele ficava sendo pressionado, pressionado, todo mundo cobrando. Pouco tempo depois, cumpriu-se a palavra, ele mudou o coração dele e Sara ficou grávida. Então, você tem que dizer as coisas no presente e no positivo. Eu estou curado, eu sou próspero, eu me comunico bem, eu sou uma boa mentora, eu sou um bom líder, eu sou um advogado vitorioso, eu consigo falar, eu consigo ter sonhos proféticos, eu consigo falar em línguas, o que você quiser no presente. Seu coração vai negar e você diz para ele assim: Eu sei que agora você não acredita, mas isso foi o que Deus disse. Então eu vou mudar. Eu vou mudar a sua crença. Você não é eu, porque eu sou uma nova criatura, eu sou abençoado pelo sacrifício do meu Senhor Jesus Cristo. Eu tenho tudo porque ele me deu tudo. Então você não faz parte de mim. Eu vou consertar o meu coração porque Jesus Cristo pode tudo. Conversa com ele de forma bíblica, pessoal, presente e positiva. E com o tempo, sabe o que vai acontecer? Muitas diferenças. O momento virá em que o seu coração, as suas emoções, os seus pensamentos e a sua imaginação vão se misturar e formar uma unidade. E o seu coração vai crer. E quando o seu coração crer, você vai experimentar isso. Você vai experimentar o verdadeiro mover na fé. Bom, gente, é isso. É isso que eu queria passar para vocês hoje. Um conteúdo bem diferente do que vocês estão acostumados. E assim, eu acho que não compensa a gente ficar debatendo muito. E aí eu tenho mestrado na USP por uma questão didática. Se a gente debate, é como se a gente pegasse uma coisa que está costurada e ficasse puxando linha para cá ou para lá. Se alguém tem alguma dúvida específica, eu vou tirar. Senão, eu vou encerrar esse hot seat, essa sessão por aqui. E vocês individualmente podem me falar passagem, não sei, e aí a gente tira. Por quê? Para vocês sedimentarem tudo isso. Senão fica muita coisa. E tem coisas aqui que, se vocês entenderem, como eu estou entendendo há pouco tempo, está fazendo muita diferença na minha vida. Muita diferença. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, maravilha. Eu vou, então, agradecer a presença de vocês. Eu sei que tem coisas que eu falei, dependendo da formação da pessoa, ela vai divergir, não tem problema, nós somos seres humanos, mas medite sobre isso, considere. Quem anotou as passagens, medite sobre isso no seu coração e tente aplicar. É erro e tentativa. O que eu te garanto é, nada que foi falado aqui de bom grado é uma blasfêmia. É uma interpretação, certo? Tente, veja os resultados na sua vida, abra o coração para isso. Eu vejo muitas pessoas que creem já taxando a outra automaticamente de heresia, blasfêmia. Calma, gente, calma. O principal é o amor, entendeu? Então, é uma linha de interpretação que eu estou estudando, que eu queria dividir com os meus mentorados,
que tiveram a coragem de estar aqui e crer. E aí, cada um tire sua conclusão. Desejo uma excelente semana a todos. Como o tema foi muito diferente, se vocês tiverem alguma questão pontual sobre empresa, outras coisas, deixem no grupo. Em 72 horas eu respondo. Desejo uma excelente semana a todos e que Deus os abençoe.